ilha. Então, eles têm muito controle em relação a qualquer doença que possa vir a se alastrar aqui muito fácil. Então, todos vocês, antes de vir, têm que tomar a vacina da febre amarela. A gente já tinha conversado sobre isso antes. Então, quem já tomou, ela é uma dose única, uma vez na vida. Então, se você já tomou, não precisa tomar de novo. É só é, levar sua carteirinha e pedir para incluir no Conect SUS. E chegando aqui na Austrália, todo mundo que trabalha na JBS, não só em frigorífico, mas, por exemplo, eu que trabalho no corporativo, eu também tomei, porque eu visito o frigorífico e é importante que se tome. Então, a recomendação é que é que todo mundo tome essa vacina. É, Porém, ela não é uma vacina simples. Então, de ser encontrada, na verdade, nem aqui na Austrália, nem aí no Brasil. Então, eu não sei qual é o protocolo dessa vacina aí no Brasil, mas aqui na Austrália tem um protocolo onde primeiro você é testado para ter certeza que você nunca teve essa doença antes. Porque se você já teve essa doença antes, você não pode tomar a vacina. Então, eu não sei como é o protocolo aí no Brasil, mas aqui eles passam um pouco da vacina na pele. Primeiro, você vai para casa, espera uma semana. Se você não tiver nenhuma reação a esse contato do produto na pele, aí você volta e pode tomar a vacina. Eu não sei no Brasil como é que vai ser feito, porque como aí não é uma doença comum, eu acho que é muito baixa a chance de vocês terem tido contato com esse vírus. Vírus? Acho que é um vírus, né? Eu acho que é um vírus. Então, eu não sei o processo, mas eu imagino que vai ser alguma coisa similar. Ou então vai ser uma vacina direto, se vocês precisarem É, serem testados. Se vocês pelo não que a gente tomarem no Brasil. pesquisou aqui. Oi, Ana, desculpa. Não, pode falar. Estão me ouvindo? Pelo que eu fiz uma pesquisa aqui com a Ana no Brasil, ela é uma vacina comum que você toma na rede privada. Em nenhum lugar está nos orientando que vai ter esse processo como é feito da Austrália. E aí, por isso que a gente resolveu falar agora com vocês todos juntos, para que vocês possam verificar como que funciona na cidade de vocês, porque são diversas cidades de diversos estados. Então, o procedimento pode mudar de um lugar para o outro, tá? Outra coisa que eu queria só dar um adendo também. Pode ser que eles peçam, inclusive, um exame de sangue. Tem alguns lugares que fazem esse exame tópico que a Ana comentou, que na verdade o exame tópico é para saber se você tem alergia a algum componente da vacina. E o exame de sangue pode ser pedido caso eles queiram ver se você já teve contato com o vírus que causa a doença. Então, a gente não sabe exatamente como que vai ser, porque aqui na Austrália, a Ana, por exemplo, comentou que ela fez o exame tópico e os meninos que foram os desossadores de Riverina falaram que eles fizeram o exame de sangue. Então, também tem essa diferença. A gente não sabe exatamente qual tipo de protocolo que eles vão seguir, mas existem alguns tipos diferentes. E é isso. E aí, então, e aí a coisa que é mais importante, assim que vocês tomarem a vacina, seja onde for, vocês precisam pegar o comprovante, levar num posto de vacinação para que eles possam incluir no Conect SUS, que chama de vocês, para que quando Conecte vocês SUS, isso. imprimam os certificados de vacina, essa vacina esteja lá e já vai estar em inglês, porque aí a gente não precisa traduzir. Então vocês conseguem imprimir um certificado que fica no Conect SUS que já é em inglês. É... É isso. Então, eu acho que isso é o principal. Eu olhei aqui, é uma doença que ela é. Ó, que doideira. Ela é pela poeira que a gente pode respirar num lugar que tem cabras. Só um minuto. Ela é uma zoonose. Cabras, ovelhas e gado. Ela é transmitida de animais para o. Mas é isso interessante. Então, tipo assim, principalmente quem vai andar, principalmente em site, em frigorífico aqui que tem
confinamento é muito importante. Dingmore não tem confinamento, mas a gente não sabe onde se vocês vão precisar viajar por aqui, se vocês vão ter contato com pessoas que foram em confinamento e agora estão em Dingmore. Então, é obrigatório, gente. Então, mas qual que é o ponto? Por que que a gente acha importante que vocês tomem essa vacina no Brasil? Porque chegando aqui, vocês não podem trabalhar até essa vacina até vocês tomarem a vacina. Você tem um esquema lá muito grande. Tem site que fala que vocês têm que trabalhar de máscara, tem site que não deixa trabalhar, tem site que. Então, assim, é só pra gente tentar ganhar tempo com a chegada de vocês. Não é que, meu Deus, se vocês não conseguirem tomar a vacina aí no Brasil, não vem. Não é isso. A gente só tá tentando ganhar tempo e tentando organizar um pouquinho para que as coisas fiquem mais fáceis quando vocês chegarem aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem e-mail, mandem mensagem para mim, para a Júlia, para a Ana, para quem vocês quiserem, mandem lá no grupo, mas porque a gente sabe que, obviamente, quem trabalha em cidades maiores talvez tenha mais chance de conseguir, quem trabalha em cidade menor talvez não tenha. Então, a gente. E aí, uma coisa também que quem tiver em cidade menor, a gente pode tentar conversar quando vocês forem fazer o exame médico em Brasília ou em São Paulo, tomar nessas cidades. Então, assim, tudo tem um jeito, a gente não precisa se desesperar, é só mesmo uma questão de organização. Tá? Tá bom, pessoal? Então a gente vai pedir para vocês começarem a tentar levantar, né, pesquisar na região de vocês como que funciona para tomar essa vacina. Como a Ana disse, não precisa se desesperar. A gente pede ajuda dos RHs de vocês, qualquer coisa. E, por favor, vão colocando tudo que vocês tiverem de informação lá no grupo, porque aí fica todo mundo na mesma página. E aí um já vai ajudando o outro com informação, tá bom? Então tá. Então, gente, peraí. Bom, Acho que todo o mundo fez Cleomar o tem uma teste, todo mundo pergunta. que está aqui hoje fez o teste de resiliência, né? O que vocês acharam do teste que vocês fizeram? Ô, Ana, Alguém quer compartilhar? Oi, Ana, acho que o oi, Cleomar tem uma oi. pergunta. Ai, meu Deus, volta, Cleomar, cadê? Pode falar. Consegue me ouvir? Ah, Sim. Eu cheguei atrasado, estava dentro da indústria. Aí eu quero saber que tipo de vacina que vocês estavam em discussão, só isso. o Cleomar, é uma doença que a gente tem aqui na Austrália que chama Kill Fever. Kill é a letra Q. Então é a febre Q, que não é muito comum no Brasil, não é uma vacina comum, mas que aqui na Austrália todo mundo que tem contato com o frigorífico toma. E a gente está tentando agilizar esse processo para que vocês tomem aí no Brasil antes de vir para cá. A gente não sabe quão disponível é essa vacina aí no Brasil. A gente vai mandar todas as instruções no grupo do WhatsApp para que vocês consigam confirmar se tem essa vacina aí na cidade de vocês. Pelo que a gente já entendeu, não é dada pelo SUS, elas são dadas ou em farmácias, na rede da Drogaria São Paulo e da Droga Raia, ou em serviço Clínica na rede particular. particular. Na rede Isso, na particular. clínica. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que, pelo que a gente viu, na Droga Raia e na Drogaria São Paulo, custa numa média aí de R$ 75 e esse valor vai ser reembolsado. Então, a JBS vai reembolsar vocês. Então, só guardar a notinha que a gente reembolsa. Mas qualquer informação diferente disso, compartilhem com a gente para a gente tentar resolver. E, de novo, quem não tiver, na minha cidade não tem, já olhei aqui, a Droga Raia não faz, não tem problema. A gente pode ou organizar para que essa pessoa tome a vacina quando for para São Paulo ou para Brasília fazer o exame médico, ou, em último caso, quando chegar aqui na Austrália mesmo. Tá Oi, bom? Ana. Oi. Desculpa, eu consegui entrar agora. Vacina do quê? Só pra me pegar essa parte aí. Tá, não tem problema. É uma doença chamada. É uma vacina chamada Kill Fever, que é o Kill que é a letra Q, é a febre Q, que é uma doença transmitida por gado e cabras, e do animal para o humano, e aí a gente só está tentando entender qual a possibilidade de a gente adiantar esse passo, porque chegando na Austrália vocês vão ter que tomar essa vacina de qualquer jeito, e aí a gente quer tentar entender se a gente consegue adiantar esse passo, vocês tomarem a vacina aí antes de virem para a Austrália, Ah, tá. Obrigado. tá bom? Bom, gente, eu queria. Bom, hoje
bem-vindos à nossa reunião mensal do mês de setembro. Mais uma, né? Quantas serão? Não sabemos, porque todo mês é uma surpresa. Ansiosa para o mês que vai ser a última, para que eu possa vê-los pessoalmente no mês seguinte. Tomara que aconteça o quanto antes, né? A gente ainda não sabe quando, mas na reunião desse mês, a gente veio falar um pouquinho sobre o teste de resiliência que vocês fizeram. Primeiro, eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam do teste. Se alguém quiser compartilhar, o que foi responder as perguntas, se alguém quer dar um depoimento aí do que achou. Se achou fácil, achou difícil, nunca teve que responder coisa que nunca tinha parado para pensar antes. Alguém quer falar alguma coisa? Dá licença. Eu achei interessante. Nunca tinha. É umas perguntas bem interessantes mesmo. Eu também fiz o meu. Eu também, tinha hora lá que eu já nem sabia mais. Eu falei, gente do céu, mas já não responde essa aqui, não? Porque a mesma pergunta é feita de formas diferentes para que a gente seja, para que a gente consiga, para que ele consiga pegar, para que o teste consiga pegar de forma bem correta como que a gente reagiria ou reage a cada situação. E todo mundo aqui sabe o que é resiliência? Sim, eu acho. Todo mundo, e todo mundo aqui, todo mundo se acha uma pessoa resiliente aqui? Todo mundo acha que se dá, né? Que acha que consegue ter uma resiliência alta? Pelo teste lá que eu respondi, eu gostei bastante das perguntas. Achei legal, achei que seria mais difícil, mas é bem direcionado, sim, eu acho, para o convívio de frigorífico, né? Porque nós que trabalhamos em frigorífico, nós temos, acho que por obrigatoriedade ou até por currículo, ser resiliente todos os dias, né? Porque frigorífico é bem dinâmico, né? Ele é bem, às vezes, digamos assim, quente, né? Então a gente precisa se reinventar todos os dias, ser resiliente, né? Que é permanecer ali todos os dias com a mesma garra, com a mesma determinação. Então, eu achei bem legal as perguntas. É isso mesmo. Eu, principalmente como mãe, eu sou resiliente todo dia. Tenho que ser, né, gente? Todo mundo, acho que todo mundo tem que ser um pouquinho resiliente, pelo menos todo dia. Eu mesma faço um bolo aqui em casa, eu acho que vai ficar um bolo maravilhoso. O bolo fica desse tamanho, eu falo, gente, é brownie. Eu não deixo me abalar, eu finjo, falo que é outra coisa para não abalar. Porque se eu ficar sofrendo lá, chorando, só porque meu bolo não cresceu, nada é mais triste do que você falar, gente, bolo tá pronto. Vem a criança, olha, e faz uma cara, que criança não mente, né? Você fala, que é isso? Você fala, não, é diferente. Então, assim, isso no dia a dia, num ambiente controlado, ser resiliente com meu filho, ser resiliente no nosso trabalho que a gente já faz há anos, é uma. É uma coisa. Não é que é mais fácil, mas ele é um pouquinho mais previsível. Quando a gente fala da resiliência na mudança de país, na mudança de língua, na mudança de habitat, na mudança de tudo, né? A vida de vocês, ela vai mudar absolutamente em tudo. A casa de vocês não vai ser a mesma, o trabalho, eventualmente, pode ser que nem a profissão seja a mesma. Tem gente aqui que já nem é mais desossador, tem gente aqui que já é supervisor, já é monitor. Talvez aqui volte a ser desossador, né? Ou, enfim, o que seja, faqueiro. Então, assim, vai mudar completamente. Vocês vão estar longe da família. Tem gente aqui que não é casado, tem gente que tem filho, vão ficar longe um tempo. Tem gente que gosta de, sei lá, num pagodinho para se divertir. Aqui não tem pagodinho, minha galera. Então, assim, tudo isso vai ser. Até vocês vão ter que se reinventar nas coisas que vocês gostam de fazer, porque eventualmente as coisas que vocês gostam de fazer não vai ter aqui. Óbvio, quem gosta de ler um livro, quem gosta de jogar no computador, talvez seja mais fácil de se adaptar. Mas a pessoa que gosta de. É isso, né? Tipo, ir num pagode que não tem aqui, não vai ter essa válvula de escape. Então, tudo isso, ela acaba mexendo com a nossa resiliência, que é o fato da gente perceber que alguma coisa deu
muito ruim, e ao invés de chorar, de se lamentar, você fala, porra, deu ruim, mas eu tô na Austrália, eu consegui, eu passei no processo, é como você vai ver a situação que você se meteu. Essa é a grande verdade. Então, o teste que vocês fizeram era para entender um pouco como que vocês lidam com essas adversidades da vida. E a Laís, que está aqui na apresentação, a Laís que está aqui, ela quem vai falar com vocês hoje, ela é a pessoa que que analisou, ela quem fez o teste, analisou os testes, passou, fez uma análise de todos os resultados, passou para a gente, e é isso que ela vai fazer com vocês hoje. Então, Laís, esses são os nossos participantes do grupo 1. Somos em 13, quando você analisou, quando a gente fez o teste, éramos 14, uma pessoa não faz mais parte do grupo, agora somos 13, e eu quero muito que você converse com eles, explique o seu ponto de vista e mostre para eles o que a gente pode tirar desse teste que eles fizeram para a vida, não só na Austrália, mas para a vida de um modo geral. Obrigada pela Perfeito. presença e seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Bom dia e boa noite aí pro pessoal. Prazer em conhecê-los. Alguns de vocês entraram em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, porque tem algumas carinhas que eu estou vendo aqui que são reconhecíveis. Eu sou psicóloga, né? Eu estou fazendo esse contato junto com a Ana, junto com a Karen também da Austrália. A gente veio com esse desafio de aplicar esse teste para vocês e trazer um pouquinho sobre resiliência, né? Antes de eu falar sobre resiliência com vocês, a gente tirar algumas dúvidas, a gente trazer algumas técnicas, queria que vocês me falassem qual é o maior medo que vocês estão sentindo hoje, ou qual foi a maior mudança que vocês já tiveram na vida de vocês, que gerou algum sentimento, alguma emoção desconfortável. Alguém já passou por isso? Assim, algo que foi muito, uau, meu Deus, como eu enfrento essa situação? Algo que saiu do padrão? Que está sendo muito parecido com o sentimento de vocês hoje para mudança, para sair do Brasil, né, para passar por esse desafio novo. Olha lá, o Jorge levantou a mão. Pode falar, Jorge. Pode falar, Jorge. Foi o momento que eu fiz a entrevista em inglês, primeira vez na vida. Foi uma mudança, foi um patamar que eu alcancei, foi um nível que eu nunca imaginei que ia alcançar, como se eu fosse outra pessoa. Que demais. Qual que foi o primeiro sentimento que você teve, Jorge, quando você foi pensar em fazer a entrevista em inglês? Qual que foi a primeira reação que você teve? Fiquei um pouco ansioso, né? Um pouco de medo. A gente pensa na falha também. Fiquei com medo de gaguejar tudo, mas aí eu me concentrei, pensei, a gente tem que buscar lá atrás tudo a caminhada que a gente passou, né? Pra gente ter uma força de vontade e falar, eu consigo, eu posso, e isso e muito mais. Aí eu tive uma motivação interna. Eu consegui. Maravilha. Depois eu vou pegar esse textinho que você está me falando, Jorge, e vou usar para um exemplo, tá? Perfeito. E depois que você fez a entrevista e você passou no processo, teve todo esse retorno, qual foi o maior sentimento que você sentiu? Então, né, de perceber que você superou esse desafio, de que foi uma conquista. O que foi a maior realização para você? O sentimento que eu senti foi orgulho, uma felicidade também, e eu percebi que foi mais um desafio que eu passei e pode vir mais desafio que eu posso me evoluir cada vez mais. Não é o meu limite. Maravilha, parabéns, que bom. Obrigada pelo comentário aqui, pelo exemplo, e parabéns por ter conseguido passar pela entrevista em inglês, por ter feito esse desafio. Imagino o quanto foi desafiador, né? A gente entrar numa situação aí totalmente nova, que a gente não sabe o que vai enfrentar, como a gente vai passar por isso. E quando a gente pensa num processo de mudança cultural, mudança de país, ou até mesmo de estado, porque dentro do Brasil, gente, temos culturas diferentes em determinados estados, em determinadas regiões. Esse choque, né, esse medo, esse mesmo sentimento que você sentiu para fazer uma entrevista em inglês, também vai acontecer ou já está acontecendo para quem já está se preparando inicialmente sobre todo esse processo. Por que que isso acontece? Porque nós somos movidos
a entender que rotinas são bem-vindas. E tudo que sai da nossa rotina, daquele hábito, daquele padrão, é algo que gera ansiedade, que vai dar um medo, de que a gente se sente às vezes incapaz, ou que a gente não está preparado para enfrentar aquilo. Nosso corpo, ele reage como algo negativo e não como algo positivo. E isso acontece durante algumas fases, durante algumas etapas da nossa vida. Não necessariamente em tudo, mas uma grande parte. O teste que vocês fizeram, ele apresenta muito em como a gente vai entender e como a gente vai enfrentar esses desafios, tá? Por quê? O teste que vocês fizeram chama teste de resiliência, de escala de resiliência, onde ele apresenta 11 comportamentos, 11 características para nós psicólogos, para a gente entender o que aquilo está caracterizado naquela pessoa e como ela vai enfrentar situações adversas. Como, por exemplo, ela vai enfrentar um desafio de fazer uma entrevista em inglês. Ou como ele vai identificar uma mudança de ambiente, como ele vai lidar com pessoas diferentes em ambientes novos, ou que vai ter que talvez entender como vai ser a jogada com ele em relacionamentos diversos durante o dia a dia. Então, ele apresenta características e comportamentos que a gente identifica se são altos ou baixos perante as situações que eles apresentam no teste, tá? O que eu fiz junto com a Ana, junto com a Karen, junto com as meninas, com a Júlia também, junto com as meninas? A gente entendeu todos os perfis, entendemos os pontos mais fortes de todos os colaboradores, todos vocês que estão participando, e também os pontos ali que são um pouco mais baixos e que apresenta para vocês situações de, olha, vamos trabalhar em conjunto para que vocês não sofram nesse processo de mudança. Não é uma desclassificação, a gente não fez isso, mas sim a gente olhou no sentido de, cara, esse aqui é um pontinho ali de exclamação, um pontinho de alerta. Vamos trabalhar para que isso não aconteça e vocês não sofram com essa mudança, ok? Perfeito? Dúvidas? Algum comentário? Não? Ana, posso compartilhar aqui o material que eu te mandei? Eu vou compartilhar aqui. E Com aí vocês vão certeza. ver minha tela. Vão ver minha tela, gente. Peraí. Vocês estão vendo minha tela já ou ainda não? Sim. Então, vocês estão vendo essa tela aqui no PowerPoint? Ou Sim. também Agora não? Foi? Então tá. Foi. Eu não vou conseguir ver vocês agora, então se vocês tiverem alguma dúvida, estamos vendo. quiserem Oi? Se vocês quiserem. Perfeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar comigo e falar comigo, vou agradecer, tá? Mas eu não consigo ver vocês nesse momento porque eu tô só com a tela do computador. Então, trouxe aqui bem resumidamente para vocês o que é uma mudança cultural, como que a gente entende, a gente vivencia esse processo, para que a gente olhe com resiliência e não com um sentimento de incapacidade ou de adversidade, ou com um sentimento de não sei como vai ser e vai me dar muito medo, muita ansiedade a ponto de prejudicar. Tá? Até porque, né, pessoal, é um processo super bonito que vocês estão passando, que vocês estão enfrentando, que vai gerar coisas muito positivas na vida de vocês a longo prazo, não só momentaneamente, e tem que ser reconhecido. Por mais difícil que vai ser durante todo esse processo, porque a gente sabe que muitas pessoas vão ficar longe da família, dos filhos, do namorado, né, esposa, marido, enfim, de pessoas muito próximas, até mesmo da cultura, de um ambiente, de hobbies e tudo mais. Então, a gente vai ter que se readaptar, vocês vão ter que entender um novo processos, tá? Então, vou passar aqui um pouquinho, eu já expliquei, né? Eu sou psicóloga, pessoal, sou psicóloga já tem alguns 8 anos, mais ou menos. Trabalho na área de recursos humanos também, então trabalho com time de gestão de pessoas. Então, um pouquinho dessa dor que vocês têm dentro da fábrica era um ambiente que eu também convivia aqui no Brasil, de fábrica, só que na área de laticínios, não na área que vocês estão. Então, eu sei a dor, eu vou tentar trazer um pouquinho de como vai ser essa mudança para vocês, não só no olhar psicológico, mas também dentro de um RH, dentro de um processo de mudança, ok? Então, entre aqui, né, eu até perguntei para o Jorge, perguntei para vocês qual foi a mudança que vocês vivenciou até hoje, como foi esse sentimento, tá? Por quê? Por que a gente faz essa pergunta em qualquer processo de mudança? E é legal que vocês se coloquem também nesse processo de questionamento ao longo desse período, antes de vocês irem para lá. Porque o nosso cérebro, pessoal, nós somos programados para buscar uma previsibilidade e rotina. Então, tudo que é dia a dia, tudo que é rotina, tudo que é um hábito, tudo que é padronizado no nosso dia a dia, a gente entende que aquilo é saudável e que aquilo é algo positivo do que acontece na nossa vida.
qualquer sintoma, qualquer comportamento, qualquer situação que saia dessa previsibilidade, saia dessa rotina, desse dia a dia, a gente já interpreta como uma ameaça muitas vezes. Então, vamos pensar numa situação de vocês estarem indo para a Austrália, né? Vocês vão mudar de país, cultura diferente, pessoas diferentes, idiomas diferentes, hábitos diferentes, talvez a temperatura um pouco diferentes, né? Para que eu vi que tem muita gente do centro-oeste para cima do Brasil, talvez o tempo ali vai ser, o clima vai ser muito parecido, mas para quem vem no ambiente um pouco mais frio, um pouco mais do sul do Brasil, não vai talvez acostumar tanto com o calor da Austrália, que é a maioria dos dias, né? Que é a maioria do padrão. Então, essa mudança é algo que vai interpretar muitas vezes para nós um sentimento de ameaça. O nosso cérebro vai identificar que aquilo não é algo rotineiro e que aquilo tem que ser olhado com muita cautela, com muita ansiedade, com muita preocupação, com muito medo, né? Então, aquilo que poderia ser positivo, a gente vai transformar inconscientemente em algo como ameaça. Quando nosso cérebro interpreta uma situação como ameaça, ele ativa uma estrutura que tem no nosso cérebro que chama amígdala, chama amígdala cerebral. Essa amígdala, ela é responsável por processar tudo que a gente tem de emoções, como medo, raiva, ansiedade, tudo que a gente tem de sentimento no dia a dia, ela armazena e guarda como se fosse uma caixinha. Então, por exemplo, passei por um processo de roubo. O nosso cérebro entende como uma ameaça, vai gerar uma ansiedade, um medo ali para a gente se travar. E qualquer situação que seja parecida no futuro, de alguém abordar a gente de uma maneira diferente, a gente pode interpretar inconscientemente por causa da amígdala essa preocupação e a gente vai reagir igual, tá? Então, no caso da mudança do país, é a mesma coisa. Vocês interpretam inicialmente como uma ameaça, como um medo, como uma ansiedade, uma preocupação. Esse nosso cérebro vai colocar inconscientemente esse processo de uma emoção muito intensa e vai aumentar o cortisol, que é esse nível do estresse. E aí a pergunta que eu faço para vocês: quem já começou a ficar muito ansioso ou muito preocupado em como vai ser essa mudança? Em como vai ser fazer mala, em como vai ser pegar um avião, que acho que são 20 horas, 12 horas de voo para mais? Como vai ser conversar com pessoas diferentes? Como vai ser estar num ambiente diferente? Quem já começou a passar por esses pensamentos? Fala eu aqui, só para eu saber. Ou ninguém ainda. Antes, deixa eu falar. Gente, são 20, dependendo do lugar que vocês estão, pode ser assim, 20, 30 horas, porque saindo de São Paulo, então tem que contar o tempo da cidade de vocês até São Paulo, de São Paulo até Santiago, 4 horas, e no Chile, aí fica um pouquinho em Santiago do Chile, aí depois de Chile a Sydney são 14 horas de voo, e aí de Sydney para Brisbane mais 1 horinha. Então, assim, fora o tempo de espera. Então, assim, ó, sendo muito otimista, é pelo menos 24 horas voando. Sendo um dia e meio muito só no otimista. avião, só em mudança. É um dia e meio só de mudança. Então, gente, esse cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né, Ana? Obrigada por isso. Vai estar super elevado e vocês vão vivenciar isso no dia a dia, tá? Ponto muito importante para vocês já começarem a pensar e já ir trabalhando isso no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele trabalha com mudanças, tá? É algo natural vivenciar tudo que vocês estão vivenciando e tudo que vocês estão sentindo. Estranho seria se vocês virassem para mim e falassem assim, não tô sentindo nada, vai ser uma mudança qualquer. Aí eu assustaria se vocês falassem isso. Mas não, assim, é muito natural e é totalmente aceitável vocês estarem passando por isso, vocês aceitarem essa dor, essa vivência, essa ameaça, esse medo, tá? Não se sintam culpados por estarem sentindo assim ou por acharem que vocês estão errados. Tá tudo bem acontecer isso, mas é importante que vocês olhem para essas emoções para vocês transformarem isso e não se tornarem um problema futuro, ok? Então, ansiedade, medo, insônia, dificuldade de concentração, preocupação, todo o sentimento, todas essas emoções e comportamentos vão cada vez mais se intensificando cada vez que vai chegando mais perto da data de mudança de vocês, tá? Como que o nosso cérebro funciona? O nosso cérebro, ele é trabalhado para se adaptar e criar conexões. A gente chama isso de neuroplasticidade, tá? Não precisem decorar esse nome, gente. Eu tô trazendo a parte técnica aqui para vocês saberem. E depois eu vou compartilhar com a Ana, se vocês quiserem o material, ela também pode mandar para vocês, até darem uma lida com mais calma. Por que que nosso cérebro ele é adaptável e ele é colocado para criar
conexões. Porque é assim que a gente vai aprender, vai ganhar novas habilidades, vai ter mais autonomia, vai ter mais amadurecimento emocional, a gente vai conseguir passar pelas situações de formas adversas, olhando para um lado positivo, a gente consegue conversar com pessoas diferentes, a gente consegue conhecer técnicas ali de trabalho, ou até mesmo técnicas pessoais. Então, conforme o ambiente vai nos moldando, o nosso cérebro ele vai se adaptando e vai criando conexões para a gente cada vez mais crescer, né? Vamos pegar o exemplo de uma criança. Criança, um bebezinho nasce sem conhecer nada, conforme o ambiente vai moldando ele, ele vai se desenvolvendo até vocês se tornarem na idade que vocês têm hoje. Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade e ele é muito importante nesse processo da mudança cultural. Então, cada desafio que vocês enfrentarem na Austrália, que vocês enfrentarem nesse processo, lembre-se sempre, é um processo que o cérebro de vocês está em adaptação. Então, no início, tá? Ele vem com um sentimento de despedida, com um sentimento de perda, depois ele vem para uma zona neutra, que é um processo de transição, e depois ele vem para um processo de adaptação e integração, que é quando vocês vão olhar para a situação e falar, opa, já estou 100% integrado aqui na Austrália, vivendo 100% da situação e não estou passando por momentos mais ruins, tá? Então, como que é esse processo no dia a dia para vocês já identificando esses comportamentos, esses sentimentos? Primeiro, é o sentimento de perda, de despedida, de um fim. Por quê? É um sentimento que vocês vão ter de deixar as pessoas para trás, as rotinas para trás, a segurança para trás. Então, pode gerar uma tristeza, um luto, o medo, a ansiedade aqui de novo, a sensação de perda e até mesmo uma saudade, tá? Por que que isso acontece? Porque vocês estão deixando de ser vocês aqui no Brasil, com a rotina de vocês, e vão começar a olhar por uma nova pessoa que vai ser construída, tá? Grande parte de vocês aqui tem filhos, são casados e tudo mais. Ou então mora com a mãe, com o pai. Como está sendo para vocês já pensarem sobre isso? Sobre deixar essas pessoas um tempinho aqui no Brasil e ficar um tempo sem se ver pessoalmente? Alguém já está sentindo um pouquinho esse sentimento ruim? Ou não? Sim? Não? Meio, meio. Meia meio? Eu costumo não pensar, né, nessa Mas questão. Deixa para sofrer na hora que for sofrer. boa. Na verdade, nós estamos, não sei os meus colegas, né, mas estamos sofrendo com a ansiedade de ir. Acho que não caiu a ficha ainda que a gente vai, né? Então, Ainda está no sentimento do opa, vai acontecer em algum momento, mas ainda não é o momento. e aí isso particularmente me deixa ansioso, né? A parte de ir. A parte de deixar a família, a gente Ainda não está acontecendo. estamos bem tranquilo ainda. Eu posso dar Provavelmente um vocês... depoimento pessoal? Pode, Ana. Quando eu vim para a Austrália, 10 anos atrás, quase, meu primeiro ano de Austrália, eu vivi o Brasil. Eu sabia tudo. Todos os eventos da minha família, eu ligava, todos os churrascos, eu ficava acordada à noite para ficar falando com o pessoal da minha família. Natal, eu quase morri, porque minha família era muito unida, então foi o primeiro Natal e o Ano Novo que eu passei longe. O primeiro ano, eu vivi o Brasil completamente, eu não sabia nada da Austrália. Televisão, eu baixava para assistir online, assistir em português. Eu não soube nada, eu sofri tanto. E aí, depois de um ano cravado, eu fui de férias para o Brasil. Quando eu cheguei lá, eu tinha uma turma de amigos que a última vez que eles tinham se visto foi na minha festa de despedida. Eles nem tinham se visto nesse um ano que eu fiquei fora. Eles se viram de novo quando eu cheguei. E aí foi quando eu cheguei a segunda vez que eu falei, gente, mas assim, a vida seguiu, entendeu? Eu tô sofrendo aqui que nem louca porque eu tô longe. Mas, cara, a vida seguiu. Tem gente que tá aqui e não se viu. Imagina eu que tô longe. Então, assim, depois que o primeiro ano eu sofri um pouquinho, não por saudade, mas por não estar nas coisas que eu queria estar. Então, né, eu ainda não tinha filhos, eu era casada, mas assim,
cada vez que todo mundo se reunia e saía, cada festa, cada barzinho, cada, né, coisa besta assim, reunião de família que eu não tava, eu sofria muito mais por não estar do que de saudade. Porque eu falava tanto com eles que eu não sentia muita saudade. Mas todo mundo em festa, eu sozinha, não tinha amigos. Veio só eu e meu marido, demorou, a gente veio mais velho, a gente veio com 30 anos, então não é tão fácil fazer amizade com 30 anos. Então, foi bem assim, eu demorei para não sofrer por perder as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Isso é a pior parte, Ana, porque quando a gente olha num processo de mudança, né, o choque cultural é a gente cada vez mais se internalizar naquele país para a gente não sofrer. A neném linda. Que isso? Eu queria Que falar uma bonitinha. coisa sobre o seu slide, Laís, e dá licença. Pode falar, Ju. Eu achei muito interessante essa transição, né, as etapas, as fases dessa adaptação, porque eu enxergo essa mudança que todo mundo está aí encarando como um processo de morte e renascimento. Na verdade, não morte no sentido de vida, tá, pessoal? Mas na morte de tudo que você conhece, de tudo que é familiar, de tudo que é zona de conforto, de tudo que é a verdade que você está, tudo que representa a verdade para você, e você está abrindo essa possibilidade para uma nova versão sua, um novo futuro, uma nova identidade surgir. Então, você está acostumado a falar uma língua, você está acostumado a ir no supermercado, produto que você compra que está naquele corredor do supermercado, você está acostumado a ligar a televisão e assistir um programa X que passa naquele horário, e quando você muda de país, é como se houvesse, literalmente, você nascendo de novo, né? Houvesse a morte da vida que você conhecia, e você nascendo de novo ali, se descobrindo e dando essa oportunidade para você começar tudo de novo. Você é um bebê que tem que aprender a falar uma língua que não é sua, você tem que aprender a comer comida que você nunca provou na vida, porque não tem as coisas que você está acostumado a ir no supermercado comprar. Gente, não tem mandioquinha, sabe? A minha comida favorita era purê de mandioquinha, eu não como mandioquinha há anos. Então, assim, pão com requeijão de manhã, não tem. Então, esse tipo de coisa, você tem que aprender a gostar de tudo, de novos sabores, nova vida, nova língua, igual a Ana falou, novas amizades. Então, é literalmente um processo de agradecer e despedir da vida que você conhecia no Brasil e abraçar, passar esse luto, né? E abraçar a nova vida, a nova oportunidade, tudo que a vida na Austrália vai te proporcionar. Então, é essa visão aí, né? Exatamente isso, Ju. E uma coisa que eu acho engraçada é, tipo assim, tudo é uma aventura. Você vai no mercado, é uma aventura, porque você pega um miojo e você tá rezando para ser de carne, porque você não tem certeza, né? Então, você não come pimenta, você pega um miojo, é sabor pimenta e você não sabe, porque não tem uma caramba de um símbolozinho para mostrar. Então, assim, tudo isso é uma aventura e se você não for resiliente, você acaba, se você não achar graça, né, dessa aventura que você está vivendo, acaba que vira tudo um caos, vira não só a sua vida, mas por dentro, a sua cabeça, fica tudo muito, muito caótico. E ainda que, pelo menos, vocês vão ainda se manter dentro da área de atuação de vocês, porque ainda que seja tudo um caos, vocês ainda vão ter uma área de conforto que ainda não vai ser 100% confortável, porque vocês vão mudar algumas coisas, né? Vocês estão em outro país, em outro frigorífico, mas vocês ainda vão ter pelo menos um pouquinho de casa, que é o que vocês fazem, que é a profissão de vocês, que apesar de ser diferente, ela não é outra coisa. No meu caso, por exemplo, eu trabalhava numa coisa no Brasil, cheguei aqui e comecei a trabalhar com outras completamente diferentes. Garçonete, eu fui garçonete de jogo de pôquer. Eu nunca nem joguei pôquer, tá, gente? Então, assim, eu tive uma mudança muito brusca de vida quando eu cheguei, porque eu trabalhava com o que tinha. Então, vocês ainda vão ter, apesar da diferença de língua e tudo, o trabalho ainda vai ser um pouquinho do que vocês ainda se reconhecem, né? Então, vocês ainda têm para onde ir dentro de vocês um pouquinho que não mudou tanto. Então, eu acho que também vale a pena se apegar nessas coisas que ainda fazem parte de vocês e que vocês não vão precisar
mudar 100%, porque, como a Julia falou, vai precisar mudar, vai renascer. Então, se Ou apegar seja, também ao que não precisa mudar é bom. exatamente. Ou seja, gente, vocês tiveram uma aula agora do que vocês podem se preparar para os próximos meses na mudança, tá? Então, espero que vocês tenham anotado em tudo isso. E, meninas, acho que é legal complementar isso com vocês, porque, pelo que eu entendi, ainda não tem data para eles irem, né? Tá ainda nesse processo. Então, talvez hoje esse sentimento é realmente essa ansiedade do o que vai acontecer e quando eu vou, né? Sobre essa expectativa muito mais positiva do que esse início desse sentimento. Então, quando vocês tiverem a data definida, já a passagem comprada, vocês vão lembrar desse treinamento hoje, desse bate-papo nosso que a gente está fazendo. Tenho certeza. Então, já vão se preparando para isso, tá? Vou compartilhar aqui de novo, tá, Ana? Posso? Então, primeiro processo da despedida da perda. Depois desse processo, pessoal, tem uma zona neutra que a gente fala que é esse processo de transição, que é onde nada parece ainda muito firme, porque é aquele processo do como vai ser a mudança, ou eu já cheguei nesse país, ainda estou nessa etapa do aonde eu vou morar, com quem que eu vou dividir quarto, como vai ser o dia no meu trabalho, como vai ser conversar com pessoas diferentes, por mais que eu já sei a parte técnica, já sei como é o trabalho ali que eu faço no dia a dia, como vai ser isso num país novo, como vai ser será que vai dar certo eu ficar aqui durante um ano, será que vai dar certo eu me relacionar com as pessoas aqui dentro, os meus horários de sono, porque é uma mudança também de fuso horário muito grande, de exercício que talvez vocês tenham aqui no Brasil e que lá eles vão ter que se reconectar com metas semanais, com um período de estabilidade. Então, essa zona neutra do estou no Brasil ou já estou na Austrália, nesse processo ali entre uma semana e outra, vocês vão ter muito sentimento do como vai ser e como vai dar certo tudo isso acontecer durante o ano, tá? Então, se mantenham firme. Uma técnica que a gente fala muito para ser utilizado é o manter sempre uma rotina. Então, chegou no país, já passou ali por um processo do voo, já começou a acostumar um fuso horário, já coloca suas metas semanais, já começa a adaptar alguns exercícios, seu horário de sono, sua rotina. Então, tenta pegar um pouquinho do que vocês faziam aqui no Brasil, do que vocês fazem, e tentam transformar para isso se tornar algo natural lá no momento que vocês mudarem, tá? Tem coisas que não vão ser fáceis de adaptação. Por exemplo, alimentação, que às vezes vai ser muito diversos, o tipo de exercício que vocês vão fazer, ou no horário de vocês entrarem e sair do trabalho, enfim. Então, tentam se adaptar a esse processo e o restante fazer meio que o padrãozinho que vocês já faziam no Brasil, para vocês não se sentirem tanta mudança ali brusca ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou pegar o gancho que a Ana trouxe aqui sobre vivenciar a Austrália vivenciar o Brasil estando na Austrália durante um ano. Isso é muito ruim quando a gente fala nesse processo de transição, esse processo também de adaptação, de integração. Porque se eu começo a estar num ambiente e pensar em outro o tempo inteiro, o nosso corpo ele não entende que a gente está em casa. Ele não entende que nós moramos ali ou que nós vivemos aquele ambiente, que a gente já tem uma rotina nova, ou que a gente é merecedor para aquilo. É como se a gente sempre fosse trabalhar para viver um novo mundo, num outro ambiente, num outro padrão, num outro lugar. E a gente nunca vai conseguir mudar esse mindset de fazer acontecer ou de estar num ambiente mais confortável, tá? E entra para a última fase, que é a fase do novo início, da adaptação, da integração, que é onde vocês vão aprender, que vocês vão se reconstruir, criar um novo contexto, uma nova identidade, que é o que a Júlia também falou aqui, né? O que eu vou gostar se eu não gosto do purê de mandioquinha, porque aqui não tem mandioquinha? Qual vai ser minha nova alimentação? Qual vai ser minha nova adaptação? Qual vai ser as pessoas que eu vou me relacionar, que vai ter mais a ver comigo e que eu vou me identificar para poder conversar no dia a dia e trocar minhas emoções, meus sentimentos, meus comportamentos? Como vai ser abrir uma conta no banco, né? Ou entender um transporte público? Como eu vou me relacionar com pessoas que talvez não falem o português ou que também é do Brasil, mas que são de estados diferentes, cidades diferentes. Então, todo esse processo de adaptação e integração vai acontecendo num processo natural. Lá, quanto tempo isso acontece? Varia de pessoas para pessoas, tá? Tem pessoas que se adaptam facilmente, que normalmente nos pilares de resiliência, que é muito tranquilo virar e falar, opa, já estou num país novo, já vai acontecer de uma maneira legal. Que aí vira entre o início de um ciclo desse para o início de adaptação e integração, mais ou menos cerca de um mês e meio. Tem pessoas que não aceitam tão bem a mudança inicial, que começa a comparar muito Brasil com a Austrália, ou a alimentação, ou a rotina, e aí sofre um pouco mais a adaptação. Talvez algo natural que poderia ser um mês e meio, começa a se tornar 2, 3 meses, 4 meses,
tá? Então, quanto antes vocês aceitarem essa mudança, antes vocês vão passarem pela transição, vocês vão passar pelas dificuldades das emoções ruins que vão acontecendo conforme a adaptação vai tendo, tá? Então, vão aberto a fazer acontecer de uma maneira diferente, aí mais resilientes, ok? Cada desafio é uma oportunidade de vocês se descobrirem mais forte e preparado para um próximo passo. Então, hoje, vocês estão dando esse grande passo de mudar de país. Pode ter certeza que daqui a um ano, se a gente for ter a mesma conversa, o mesmo treinamento, o mesmo bate-papo, vocês vão falar, ixi, aquilo ali foi fichinha. Estou preparado para uma coisa muito maior. E vocês vão cobrar isso de vocês. Porque vai virar como se fosse uma bateriazinha emocional a ponto de virar e falar, opa, se eu passei por isso daqui, a gente vai ficar longe de pessoas, longe do meu país, numa cultura diferente, o que mais que eu estou preparado? O que mais eu posso colocar na minha mente que vai fazer e vai acontecer dar certo, né? Então, olhem para esses desafios como o quanto eu estou e vou estar preparado também lá na frente, não só nesse momento, tá? O que é importante entenderem que vai acontecer também, que eu já estou preparando vocês aqui para vocês se prepararem. Existe um choque cultural natural de acontecer durante um processo. Porque a reação natural que a gente tem quando a gente entra num ambiente muito diferente do nosso é a gente enxergar de uma maneira mais negativa, né? Por esse processo de mudança que a gente acabou de falar, ser mais adverso, ser mais negativo do que positivo. Porque não entra só a questão do idioma, mas também entra a questão de valores, de hábitos, de clima, de forma de socialização, comidas, burocracias. E entender que isso não é um sinal de fraqueza, é um passo normal. Nesse processo de adaptação, ele é importante. Então, se sintam ok em sentir ansiedade e insegurança, em ter saudade de casa no início, de ter algumas frustrações, principalmente com algumas tarefinhas que vocês acham que é natural ou simples aqui no Brasil e que lá vai ser muito diferente. A sensação de solidão, o sentimento de falta de conexão nesse momento. Então, tudo isso faz parte desse choque cultural, dessa mudança de país, esse processo, tá? Lembre-se, família, vocês vão estar distante, mas hoje, graças a Deus, nós temos internet, conexão aqui, vocês conseguem ter esses contatos, vocês conseguem ter conversas, vocês conseguem fazer parte daquele processo mesmo estando longe, tá? Comida, lógico, infelizmente vocês vão ter 100% da comida que vocês já têm hoje aqui, mas vocês vão ter novos gostos, vocês vão aprender novos alimentos, novas formas de degustar algo, isso vai ser legal, vai trazer uma experiência. Lá na frente vocês vão falar, opa, aprendi a gostar talvez de uma pimenta que só tem aqui na Austrália. Tarefinha simples, como todo o início de algo que você faz é difícil, mas depois se torna mais um hábito, mais uma rotina, e vocês vão naturalmente. Hoje vocês vão na prateleira comprar aquele produto específico, daqui a um mês vocês vão olhar e falar assim, já sei onde está tal produto, já sei aquilo que eu compro. Então essas adaptações vão acontecendo nesse processo de forma natural ao longo dos meses, ao longo dos dias que vocês vão se internalizando naquele processo. Eu morei, pessoal, 6 meses mais ou menos no Canadá, né? Eu fiz um intercâmbio alguns anos atrás. E tudo que a Ana trouxe aqui, que a Júlia trouxe aqui, que a gente está falando, acontece realmente, né? Eu fui para um país totalmente diferente do Brasil. Por exemplo, eu sou do São Paulo, sou do interior de São Paulo, na verdade. Então, eu estava acostumada com uma temperatura de 40 graus todos os dias. Eu cheguei no Canadá com uma temperatura de menos 5 graus, né? Um clima totalmente diverso, um clima horrível, que eu sofria, que eu tinha que colocar 10 mil roupas para poder sair de casa. Então, o meu processo de adaptação foi um processo desafiador, porque é entender o quanto de roupa eu ia usar, como que eu ia sair na rua para ir num mercado coberto com as ruas de neve, como era o comprar uma alimentação, às vezes tem que ser muito mais quente, mas não pode ser muito apimentado, e lá a cultura é muito de pimenta. Então, o processo vocês vão se adaptando conforme vai acontecendo, e o quanto vocês vão aberto para aquilo, mais fácil vai ser vocês passarem por esse processo, ok? Choque cultural é como aprender a andar de bicicleta. Lembrem sempre disso. A gente cai, no começo vocês vão cair, vocês vão ralar o joelho, vocês vão ficar com medo de passar por aquele processo, vai dar um sentimento ruim, mas aí a cada tentativa você vai ganhando mais equilíbrio, você tem menos espera, você vai começar a andar sem apoio, sem pedir ajuda, você vai se sentir mais confiante para talvez fazer uma curva diferente, e na adaptação o choque cultural é igual, né?
Vocês vão lá comprar uma comida de um jeito, no outro dia vai ser de outro, vocês vão tentar de um jeito, não vai dar certo, vocês vão tentar de outro jeito. Então, é essa tentativa que faz acontecer o processo ser mais fácil. E quando tudo isso acontece, pessoal, é onde vocês desenvolvem a resiliência que a Ana falou aqui, que a gente tem falado, e que entra no teste que vocês fizeram. A resiliência, ele não é o nascer forte. Eu não nasci preparado para isso, eu não nasci forte. A resiliência é como a gente aprende e a gente tem estratégia para se adaptar. Então, ela é adaptação de acordo com as mudanças, com as dificuldades, com a incerteza, sempre mantendo esse equilíbrio emocional e encontrando soluções. Então, a gente se torna resiliente a partir do momento que eu vivencio algo e eu aprendo a vivenciar aquilo de novo e a passar por aqueles desafios várias e várias e várias vezes, tá? Mudar de país é um grande desafio, então vai exigir muita flexibilidade, confiança, novas estratégias emocionais. Só que daqui a um tempo, quando vocês passarem pela mesma situação ou algo parecido, essa resiliência ela vai já estar mais desenvolvida, a curva da mudança já vai ter acontecido e vocês vão passar de uma maneira muito mais diferente. Ela precisa muito de cuidados especiais, tá? Porque a resiliência, ela trabalha muito a nossa forma de ser paciente. Se a gente não é paciente, se a gente não enxerga a situação como algo momentâneo, a gente não consegue fazer isso acontecer. Então, vão com essa paciência acontecendo. E aqui eu trago um pouquinho para vocês sobre o teste que vocês fizeram, né? Laís, desculpa, antes de você entrar nesse slide, posso só fazer uma Pode? breve observação? Uma palavra-chave do seu slide anterior, flexibilidade. Eu acho que a chave para esse programa, pessoal, é ter a cabeça aberta, é estar disposto a encarar e viver a Austrália com otimismo, com alegria, tá? Porque quando as pessoas chegam aqui e querem impor a modo de ver, o modo de viver deles e tentar encaixar a sua cultura, o seu jeito, forçar aqui, a pessoa vai se frustrar muito, porque vai ficar, esse choque cultural vai demorar muito mais para amenizar esse sentimento, sabe? Para se dissipar. Então, venham com a mente aberta, essa flexibilidade de se adaptar, de começar a enxergar. Você está indo visitar alguém, né? Você está indo para a casa da pessoa. Você não leva as suas regras que você tem na sua casa para a casa da pessoa, né? Você está indo de visita. Então, encarem esse. Para a Austrália, tentem ver quais são as regras do jogo aqui. Tentem entender o que acontece aqui. E tentem se adaptar, ao invés de trazer aquilo que vocês, né, costumam fazer em casa, porque vai ter muita diferença. Vocês vão ficar chocados a quantidade de diferença, mas estejam com a cabeça aberta para vivenciar essa experiência nova. Não estou falando para vocês mudarem tudo que vocês já fazem, acreditam que cada um tem, né, os seus valores, seus hábitos, mas quanto mais vocês vierem com a mente aberta para experimentar esse novo país, essa nova casa que está acolhendo vocês, mais fácil vai ser essa adaptação e menor o choque cultural para vocês, tá bom? Show, Ju, obrigada, viu? Então, pessoal, vou voltar aqui sobre a questão da resiliência, porque o teste de vocês foram essas características que a gente comparou e que a gente olhou, tá? Então, primeiro ponto importante, vocês têm que pensar nessa mudança cultural, nessa adaptação. A aceitação positiva para a mudança, porque a Ju acabou de falar, né? A flexibilidade. O quanto você aceita a mudança e o quanto você está aberto a fazer essa mudança acontecer. A autoconfiança, porque não adianta vocês estar abertos se você não confiar em você mesmo, você não identificar que você é capaz. Autoeficácia, o bom humor. Lembrem-se que vocês estão indo para um país diferente, com uma cultura diferente, com pessoas diversas que talvez vocês nunca viram na vida. Então, essa relação interpessoal, esse bom humor, o clima que vocês vão gerar ali, vai ser muito importante para vocês serem integrados muito mais facilmente. O controle emocional, principalmente de saber como você ficar longe de casa, longe dos hábitos, né, num ambiente diverso, com um chefe novo, que vai te cobrar de uma maneira diferente, uma meta nova. Então, esse controle de altos e baixos ali é muito importante. A empatia, a independência, porque ali na independência eu olho como eu vou conseguir fazer tarefas do dia a dia sozinho, sem precisar depender de outra pessoa, sem precisar fazer com que o outro faça por mim. A orientação positiva para o futuro, que é onde eu enxergo aonde eu posso chegar lá na frente, qual vai ser o meu principal reflexo futuro. Então, o que eu vou levar de aprendizado para essa mudança de um ano aqui na Austrália?
Como vai ser o meu futuro depois desse 1 ano? O que eu tô querendo para mim? Então, tudo isso também é uma orientação de como vocês vão crescer cada vez mais. Reflexão, sociabilidade e valores positivos, tá? Então, esses são os principais pilares dentro de um processo de resiliência que a gente sempre olha num processo de mudança e que vale vocês refletirem, que vale vocês pensarem como vocês agem de acordo com essas características no dia a dia, tá? E existem algumas técnicas que a gente fala hoje para vocês aproveitarem essa mudança com mais resiliência. Primeira coisa é a autoconsciência emocional, que é onde vocês identificam e nomeiam o que vocês estão sentindo. O sentir, gente, as emoções não é algo tabu, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que vocês não precisam enfrentar. Ao contrário, vocês precisam enfrentar a consciência emocional, enfrentar as emoções que vocês têm. Porque a partir do momento que vocês abafam o sentimento que vocês estão sentindo naquele momento, aquela emoção, aquilo vira uma bola de neve e lá na hora pode ser que vocês explodam. Pode dar um burnout, pode dar uma depressão, pode dar uma crise de ansiedade generalizada, uma crise de pânico. Então, as emoções são necessárias para vocês vivenciarem e vocês sentirem, tá? Então, identifiquem sempre o que vocês estão sentindo, nomeiem esse sentimento, entendem o que ele está gerando em você. Então, tô embarcando no avião, nunca andei de avião. Primeira vez que eu entrei no avião, gente, para fazer minha viagem de intercâmbio, eu rezava acho que todos os 10.000 Pai Nossos, rezas que existem no mundo, porque eu tenho muito medo de avião, muito medo de altura. Então, para mim ali, eu entender que eu estava com medo do avião foi importante para eu tentar controlar esse medo que estava me gerando. Então, vai entendendo essas emoções. Estou indo, cheguei lá, o que eu estou sentindo? Eu estou ansioso, estou inseguro, estou frustrado, eu imaginava que seria uma coisa e foi outra. O que vocês estão sentindo, tá? Tenha sempre esse mindset de crescimento, né? Eu substituir o não consigo por eu ainda não consigo, ou eu ainda não tentei, ou ainda ou vai ser possível acontecer, né? A Ana falou um pouquinho agora sobre isso, bem no comecinho do treinamento, sobre o entender que muitas vezes eu me limitava, né? Colocava ali um não consigo. É algo novo, é natural que você ainda não saiba, mas você ainda não tentou. Então, a partir do momento que você coloca para você mesmo que é um teste que você vai fazer dar certo, você faz com o teu cérebro, lembra? O teu cérebro é neuroplástico, ele se adapta à mudança, se adapta às emoções e vai fazer com que você acredite em você e vai fazer aquilo acontecer, né? Tentem lembrar um pouco. Quantas outras situações vocês falaram não consigo e deu certo? E lá na frente você conseguiu muito mais do que às vezes você imaginou que você conseguiria, tá? Então tem esse mindset de crescimento. Tem uma rotina de autocuidado, sono, alimentação e movimento físico, principalmente porque isso são as bases da saúde mental. A partir do momento que eu adapto o meu sono, a minha alimentação, o meu movimento físico, pode ser fazer 5 minutos de caminhada no quarteirão. Eu gero cada vez mais a dopamina no meu corpo, eu equilibro os meus níveis ali de cortisol, também de dopamina, de neurotransmissores e faço com que eu me sinta mais positiva perante as situações adversas, tá? Tenha um checklist semanal com pequenas metas, com pequenos desafios para vocês enfrentarem. Então, acabei de chegar na Austrália. O que eu preciso fazer na semana? Eu preciso ir no mercado? Ou eu preciso abrir uma conta no banco? Ou eu preciso conhecer os meus colegas de quarto? Eu preciso entender como é o transporte público? Já faz esse checklist logo no início ali que você chegar, que você imagina que vai acontecer, para você não chegar tão de surpresa assim e ficar perdido no que eu faço agora? Como onde eu vou nesse momento? Tenham apoio social. Então, procurem pessoas que passaram pelo mesmo processo. A Ana e a Júlia que acabaram de trazer vários depoimentos, vários exemplos de situações que elas passaram. Mas hoje vocês podem procurar alguns grupos de brasileiros que moram na Austrália, que vocês podem conversar, entender, fazer essas trocas. Colegas de sala, que vocês vão ter aulas de inglês. Então, se não são os mesmos que vocês estão juntos, mas são pessoas diferentes, como que vocês podem conversar? Comunidade local. Tentem pesquisar ali um pouquinho mesmo, né? Tem hoje, quem usa Instagram aqui, usa TikTok, tem algumas contas, algumas pessoas que divulgam muito uma vivência na Austrália, em outros países. Começa a seguir essas contas no Instagram, começa a seguir essas pessoas, né? Pesquisar na internet, que às vezes ali vai gerar algumas curiosidades que vocês vão se sentir cada vez mais em casa e adaptável naquele processo. E aí eu vou trazer, a Ana até falou sobre isso aqui, eu vou repetir de novo, né? As curiosidades ao invés do julgamento, né? Primeiro, como vocês fazem isso aqui? Primeiro, entende o que é aqui, não leva só o que é do Brasil para lá, mas entende o que acontece naquele local, de qual maneira e por que aquilo acontece.
E evita pensar só no que é melhor ou pior no Brasil, na comparação. Porque quando você compara e você está longe daquele ambiente de comparação, você nunca vai sentir que aonde você está é positivo. Vai ser sempre algo mais negativo, degenerativo do que legal, do que realmente tem que acontecer. Então, entenda a cultura local, entende o que acontece ali, entendem como eles fazem, para depois você olhar e falar, ah, beleza, entendi ou não entendi, talvez lá no Brasil eu faria diferente, mas aqui eu tenho que me adaptar. E aí você vai entendendo essa consciência, essa emoção de como você vai enfrentar aquela situação, tá? Faz sentido para vocês? Ok, não faz? O que vocês acham? Faz sentido, sim. Ana, Ju, É, quer complementar algo? Acabamos falando um pouquinho, vocês já tinham até falado antes. Então, show. Não, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que quanto mais eu, assim, por experiência própria, quando eu me abri, eu vivi outra Austrália, assim. Foi quando eu consegui fazer amigos, foi quando eu consegui me encaixar, foi quando eu comecei a ver a Austrália como casa. É, E hoje é engraçado, né? Hoje eu vou pro Brasil e eu sinto saudade de casa, assim. Hoje eu, eu não sei se eu vou ficar aqui pro resto da vida. Não tenho essa, assim, todo dia é um novo dia e, assim, tem dia que eu acordo e falo pro meu marido, faz as malas, nós vamos embora. No dia seguinte eu falo, acho que tá na hora da gente comprar uma casa aqui. Então, assim, eu tô completamente bipolar As nessa decisão. variações ali. Mas hoje, se fosse para eu falar, tipo, onde é sua casa, eu falaria Austrália. E eu sinto saudade quando eu vou, assim. Quando eu vou pro Brasil, eu fico. É que também não ter o seu lugar, você acaba perdendo, né? Então, tipo, toda vez que eu vou pro Brasil, tem que ficar na casa de alguém. Aí também é mais difícil você se sentir em casa quando você não tem, né, uma casa. Mas hoje eu me adaptei muito bem assim ao estilo de vida australiano. Eu falo que eu tenho vontade de voltar a morar no Brasil pela família, pelos amigos, pela comida, mas de modo geral é muito mais fácil viver na Austrália. Isso é fato, assim, muito mais fácil. O dinheiro, mesmo curto, ele sempre dá. O que você consegue comprar com pouco dinheiro é muito mais do que você consegue comprar com pouco dinheiro no Brasil. É, a chance de ter um carro que talvez eu pelo menos, primeira coisa que eu e meu marido quando a gente fez aqui, a gente comprou um carro que a gente jamais teria no Brasil. Mas assim, jamais. Não existia a menor possibilidade de a gente ter um carro daquele no Brasil. E a gente pagou tipo US$ 10.000 na época, US$ 12.000. Que era super possível, tanto que, né, que a gente comprou, sei lá, no nosso primeiro ano aqui. Então, assim, esse tipo de coisa que eu acho que faz com que também a Austrália. Pô, você teve um dia difícil, você tá cansado, mas você sabe que você pode voltar para casa mexendo no celular, que não tem problema. Você sabe que seu filho estudando mesmo numa escola pública vai ter um ensino de muita qualidade. Você sabe que sua casa você pode dormir de porta aberta. Eu acho que isso também faz com que seja mais fácil ver os lados positivos, né? Quando você Faz o está numa sentimento de situação ruim. segurança, né, Ana? Não quer dizer que vai ser fácil. Mas eu acho que assim, o cenário como um todo acaba ficando mais fácil porque você tá numa situação mais segura, né? Uhum. Eu Perfeito. acho que eu queria complementar esse mindset que a Ana estava falando, de você sempre ver o lado positivo, né? Tá cansado, teve um dia difícil no trabalho, mas não tenta sempre não focar naquilo, não no que é difícil, não no que tá chato. Tenta olhar sempre tem uma coisa boa. Por mais que esteja ruim, sempre está acontecendo alguma coisa boa no paralelo. Então, acho que esse é a chave, gente. É focar naquilo de bom que está acontecendo, nas oportunidades que estão se abrindo. Eu tive a oportunidade de morar em alguns países e eu morei na China. E para mim foi o país que eu mais tive esse choque cultural, sabe? Foi muito difícil me adaptar à cultura da China. E eu lembro que teve uma época que eu estava muito mal-humorada. Aliás, praticamente o tempo todo, o ano todo que eu morei na China, eu estava de mau humor. E aquilo de recusar aquela cultura, de recusar a ver a forma que eles veem e recusar o estilo de vida que eles viviam. Eu o tempo todo tentando impor
meus valores, o meu jeito de viver, aquilo foi um choque que eu fiquei numa batalha um ano, né? Sofrendo, ao invés. Hoje eu olho e falo assim, gente, se eu tivesse tido um outro mindset, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade de uma forma diferente, eu teria aprendido muito mais a língua, eu teria feito muito mais. Entendeu? Então, esse que eu acho que isso que a gente está tentando trazer, que a Laís está tentando trazer para vocês, venham com um mindset de vou aprender, vou enxergar, sem julgamento, sem preconceito, eu acho que essa é a palavra. Venham assim abertos para essa experiência, que aí o mindset, tudo vai ficar mais fácil. Né? Não venham com essa intenção de isso não é normal, não é familiar, então eu vou brigar contra isso, não me faz bem. Acho que muda muito, sabe? Só você ter essa vontade de experimentar o novo e de estar aberto para o novo já ajuda bastante. Perfeito, Ju, obrigada. E aí, gente, só para encerrar, senão eu também vou tomar todo o tempo aqui das meninas. Eu vou compartilhar depois com vocês esse material. Tem um exercício que eu deixei aqui preparado para vocês, que chama Mapa da Mudança, que traz muito esse antes e depois e como vocês podem se preparar para essa mudança, entendendo como vai ser gerar medo, entender a segurança, a ansiedade, a expectativa, a motivação, como vai ser enfrentar para vocês, que vocês podem fazer antes de vocês irem para lá. E quando vocês estiverem na Austrália, se vocês passarem pelos 3, 4 meses depois, faz de novo ele, para vocês compararem também o que foi deixar e o que está sendo a adaptação, como foi começar e se integrar num processo novo. É como se fosse uma comparação de quantas coisas eu aprendi, o quanto eu amadureci durante esse período, tá? Vou deixar ele aqui, depois vocês fazem com calma em casa, tá bom? Lembrem-se que a resiliência ela não começa só na Austrália, mas ela vai começar com vocês agora, principalmente na preparação de vocês. Então, quanto antes vocês já começarem a amadurecer essas emoções, esse mindset, essa flexibilidade, essa autoconsciência, mais naturalizado, mais integrado vocês vão para esse novo país, para esse novo processo. E vão aceitar e passar por essa curva muito mais rápido, trazendo muito mais benefício, agregando muito mais na vida de vocês do que lá na frente. Do que vocês criarem essa rigidez e ficarem com medo de fazer acontecer, de mudar por todo esse processo, tá? Desejo boa sorte para todos vocês. Aí, se vocês precisarem de mim, podem contar comigo também. E eu tenho certeza que vocês vão passar por uma situação bem legal aí, bem desafiadora durante todo o processo. Laís, muito obrigada. Gente, todo mundo tem aí o contato da Laís, os nossos também, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu acho esse exercício que a gente vai compartilhar com vocês. Laís, você não quer só voltar naquela tela para dar tempo de todo mundo tirar uma foto? Eu também vou tirar uma foto que aí eu mando Eu no vou grupo do mandar aqui no WhatsApp. chat. Eu acho que eu consigo montar o boa. material aqui no chat. Aí eu mando ele Boa. integral para vocês. Pode ser? Deixa eu ver se eu consigo. Perfeito. Eu também Mas já é um tirei a exercício- foto. Acho que você não vai conseguir, Laís. Se você quiser, manda por e-mail para mim ou para a Ana, que a gente coloca lá no grupo deles. Pode ser. Eu Já mando mandei. para a Ana, então, material novo. eu já bom. tenho material. Se for Eu vou te Ah, mandar então mais tá bom. um, Ana. Eu vou Tá. te mandar mais um que é atualizado. Beleza, tá bom. Vocês. Pessoal, vocês gostaram, entenderam? Agora vocês entenderam por que a gente quis conhecer um pouquinho mais do nível de resiliência de vocês? E uma coisa, tá? O nível de resiliência, ele muda conforme o que você está passando, conforme a fase da vida, conforme como que tá sua situação. Eu mesma fiz o teste aí, ó, Laís. Você já viu A Ana assustou resultado quando ela viu o resultado dela. terrível, terrível. Mas por quê? Porque não estava numa fase fácil, né? Filho doente, a vida complicada. Então, assim, se você, dependendo, quando você faz o teste, dependendo a fase da vida que você tá, isso vai impactar diretamente. Existem épocas na vida que a gente fala, cara, nada me derruba. Você tá feliz, você recebeu um aumento, você recebeu uma promoção, sua família tá bem, nada vai te derrubar. Agora, se você faz um teste numa época que, pô, o trabalho tá complicado, a família tá complicada, você tá sentindo saudade de casa, tem alguém doente no Brasil, qualquer coisa pode. Qualquer situação que você se sinta de mãos atadas, porque a verdade é essa, né? A resiliência é você saber que você não tá de mãos atadas. Eu vi quando eu tava me preparando para o nosso treinamento hoje,
Eu vi um cara que falava assim, resiliência é você receber um não e responder ainda não. Então, e essa é a verdade, é você receber um não e falar, não, ainda não, você não foi aprovado no Global Talent. Ainda não, porque ano que vem eu vou estudar inglês, eu vou me mexer, eu vou tentar mudar de profissão, eu não sei, eu vou tentar fazer qualquer coisa para que, se ano que vem só tem vaga para desossador, eu vou tentar virar desossador, entendeu? Ainda não. É saber que você vai tomar um não e não vai abaixar a cabeça e falar, ai, que pena, perdi minha chance. Não. É saber que você é capaz de receber um sim no futuro. Essa é a verdadeira resiliência. E é óbvio que você não vai ser sempre resiliente. E você não vai ter sempre uma alta resiliência. Mas é como você genuinamente acredita que o não é temporário e que você é capaz de receber um sim. E como você pode transformar isso em você mesmo. Então, eu acho que isso é o principal. Mas todo mês a gente está fazendo essas reuniões para que vocês tenham claro os desafios que vocês vão enfrentar. Tanto, então, a gente teve aqui um desafio profissional quando vocês tiveram aquele encontro com o Kleber. A gente teve a gente sabe, o desafio de inglês na língua, que é o que vocês já vêm estudando com a Júlia toda semana, que a gente conversou sobre o IELTS na reunião da semana passada, do mês passado. E agora a gente vem com a parte psicológica, mental, que, cara, talvez seja a mais pesada de todas. Porque eventualmente você pode estar muito bem no inglês, você pode estar se destacando muito no trabalho e sua cabeça não está 100%. Ou o oposto, sua cabeça está 10%, você fala, não, esse país é meu, isso aqui nasci para viver na Austrália. E você está estando muito bem no trabalho, mas o inglês você não está conseguindo desenvolver. Então, assim, o segredo desse 1 ano que vocês vão passar aqui como estudantes é vocês saberem equilibrar esses 3 pilares, o profissional, o mental e o estudo, porque são os 3 pilares que vão fazer vocês terem o sucesso que vocês precisam nesses 12 meses. Laís, muito obrigada pela sua... Peraí, gente, eu tenho uma pergunta. Alguém tem alguma dúvida para a Laís? Eu tenho uma. Deixa eu falar. A minha dúvida é assim, eu estava estudando em casa, com a classe da prova, e quando eu fui fazer a prova, eu acabei travando. O que é isso? Eu não entendi nada. Leandro, tá bem ruim o seu áudio. Tenta falar de novo. Pertinho. Eu estava estudando para essa prova, e quando eu fui fazer essa prova no outro dia, eu acabei travando no momento. O que é isso? Eu não consegui ouvir, meninas. Vocês ouviram? Eu acho que ele tá com a mão. Acho que você tá com a mão no microfone do celular. Fala Tenta de virar o novo. celular, Leandro. Desliga a câmera e tenta virar para ver se a gente consegue conectar melhor o microfone do seu celular. Então, eu fui fazer uma prova dias atrás aqui, ó, e Você isso foi não fazer? aprende. Eu acabei estudando dia seguinte, dia atrás, né? Só que na hora de fazer a prova, eu falei travando no momento. Por quê? Não tinha E se ele mandar a pergunta por escrito no grupo? Não dá para te Tá bem entender. difícil. Escreve Você aqui vai no ter que chat escrever, que a gente não lê. consegue entender o que você está A falando. gente não consegue te ouvir. Escreve no chat que a gente lê. Enquanto o Leandro vai escrevendo, tem mais alguém que está com dúvida? Como vocês estão agora? A pergunta que a gente sempre faz no final de cada encontro. Alguém quer desistir? Não. Não. Muito bom. Não, Oi, Eu tenho uma Antônio. pergunta. Pode falar. O temperamento emocional, a pessoa ser sanguínea, fleumática, colérica ou coisa e tal, influencia na questão de tudo que a gente estava conversando hoje, porque falou que a emoção pode variar de acordo com a situação que você está, né? Eu sei que a resiliência está inserida dentro de nós a todo momento, mas a gente tem que exercitar ela. Eu queria saber se influencia o temperamento emocional da pessoa. Não, é Antônio, né? Cleiton, desculpa. Cleiton, Ótima desculpa. pergunta. É uma pergunta maravilhosa, mas ela não influencia diretamente, tá? Qual é a diferença de quem tem um temperamento cólerico, enfim, fleumático, versus a questão da resiliência, a maneira como ela vai enfrentar?
Uma pessoa, quando ela tem uma energia muito alta, aquela pessoa, por exemplo, muito colérica e tudo mais, talvez ela vai reagir de uma maneira um pouco mais descontrolada do que talvez uma pessoa um pouco mais calma. Então, a resiliência ela vai permanecer igual, ele pode desenvolver os mesmos tipos de transtorno de comportamento. A intenção é como ele vai reagir, se vai ser mais intenso, um pouco mais calmo, se vai ser inicialmente mais desafiador para ele ou um pouco mais tranquilo, se ele já vai olhar de uma maneira mais adversa ou de uma maneira um pouco mais aceitável. Então, ele não deixa de ter uma resiliência de acordo com o temperamento, mas como ele vai olhar para essa resiliência e como ele vai enxergar ela e enfrentar, pode ter alguma oscilação de emoção, de algum sentimento ali, tá? Respondido a pergunta? Só Laís, posso contar a já- experiência? Pode claro. sim. Após o teste, minha esposa estava do lado na hora do teste. E eu tava assim, tipo, no trânsito, você fica nervoso quando alguém te fecha, ou coisa e tal, não sei o quê. Aí eu ia para colocar assim, não, eu não fico tão nervoso. Minha esposa, o quê? Hã? Aí o que que acontece? Tinha uma pergunta que era assim, se alguém te ofender, como você reage? Tipo, bem, não tão bem e tal, não sei o quê. Eu respondi médio ou não tão bem, uma coisa assim. Aí, por incrível que pareça, no outro dia no trabalho, de graça, assim, do nada, eu passei por um colega de trabalho que eu nem tenho tanto contato, o cara me ofendeu do nada. Aí primeiro que eu preciso ser exemplo por ser cristão. Eu falei, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Porque foi de graça. Daí o cara, tipo, ficou esbravejando, esbravejando. E, tipo, pelo que eu pesquisei, o meu temperamento é sanguíneo. Então, a questão de explosão, de reação, seria imediata. Só que o meu sentimento, logicamente, eu não posso agir conforme o meu impulso. Então, eu vejo que tudo é questão de trabalhar e de, sei lá, se cuidar, uma coisa assim. Eu vou te pegar esse exemplo que você trouxe, Cleiton, numa situação do teste, por exemplo, né? Quando você vai responder o teste, quando você não se conhece muito, você vai muito no automático responder ele, você pode realmente ter uma distorção sobre como você está respondendo. Igual você falou assim, no trânsito eu coloquei que eu não fico estressado. E minha esposa já virou e falou assim, você fica super estressado. Não coloca que é mentira ali. Porque a pessoa de fora, às vezes, ela tem uma visão sua que, na realidade, você vai se enxergar de uma maneira diferente. Então, quando a gente pensa numa resiliência, se a gente pensa em quem nós somos, a nossa personalidade, né, nossos comportamentos, a gente vai sempre identificar de maneira mais fácil ou não, a partir do momento que a gente se conhece mais. Então, se eu já sei muito mais, eu sou uma pessoa, por exemplo, sanguínea, uma pessoa super explosiva ali, que tudo eu vou reagir de uma maneira muito agressiva, muito direta, muito imediatista, eu já vou ter que entender que em determinadas situações eu vou ter que ter um controle emocional muito maior. Ou seja, a minha resiliência talvez ela vai demorar um pouco mais para ela surgir, porque eu estou ali enfrentando esse descontrole emocional naquela situação, tá? Se eu sou uma pessoa que talvez numa situação ali mais calma, a pessoa faz algo comigo, eu reajo, mas tipo, pra quê? Tipo, meio que indiferente, eu vou conseguir ter uma resiliência talvez um pouco mais rápido, porque eu vou olhar para a situação muito mais calmo, muito mais no controle emocional do que eu estou vivenciando naquele momento. Então, a resiliência e o teste, né, de uma forma muito geral, ele vem também de uma maneira como você se conhece, como você se comporta. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se identifica, mais fácil vai ser para você desenvolver essa resiliência, gerar flexibilidade, autoconfiança, todos aqueles outros comportamentos. Obrigada pela pergunta, foram ótimas. Acho que Olha, tem a pergunta do Leandro aqui no chat. E a Júlia está dizendo que precisa ir, foi um prazer. Alunos, nos vemos na quinta. Tchau, Júlia, bom te ver. Tchau, Julia. Obrigada. Ó, deixa eu ler a do Leandro aqui. O que leva a pessoa a travar na hora de fazer uma prova, sendo que eu estudei o dia anterior intensamente? Aí tem a ver com a nossa ansiedade. Por quê?
quando a gente se prepara muito para algo, a gente está colocando inconscientemente na nossa mente, no nosso corpo, que aquilo é muito importante para nós. Então, gera uma cobrança muito forte sobre a situação, como se a gente tivesse que enfrentar e passar por esse momento. E aí, inconscientemente, a ansiedade, ela vem, porque é uma reação natural do nosso corpo. No caso de uma prova, a gente estudou incansavelmente, intensamente, foi uma coisa muito intensa no dia anterior. A gente gerou uma ansiedade em nós mesmos, que aquilo era muito importante. Na prova, a gente às vezes pode dizer, não saiu bem, porque essa ansiedade ela fala mais alto. Ela começa a gerar pilhas de preocupação, de pensamento acelerado, faz com que a gente às vezes tenha dor de barriga, né? Ou que a gente tenha amnésia, a gente tem perda de memória, porque a ansiedade vai fazer com que você cada vez mais se descontrole, sabe? Deixa eu ver a pergunta aqui. Complementando a pergunta do Leandro, seria autoconfiança ou pensamento negativo vindo antes da ação? Não necessariamente, porque eu posso ter uma autoconfiança muito boa. Eu posso confiar muito em mim, entender que eu sou muito boa. Mas se a minha ansiedade estiver muito elevada naquele período, eu entender que aquilo é muito importante, mas que talvez ela fique acima de qualquer outro comportamento que eu tenho, faz com que essa situação ela fica negativa. Do pensamento negativo, sim, porque a ansiedade faz com que a gente tenha mais pensamento negativo do que positivo, porque é uma reação de desastre no nosso corpo. A nossa ansiedade é uma reação natural de que algo vai dar muito ruim. Então, quando me gera essa ansiedade antes de uma prova, por exemplo, eu estou entendendo que às vezes meu pensamento vai ser: eu não vou tirar nota boa, eu não sei as respostas, eu não estou preparado para aquele momento. Então, o pensamento negativo, sim, tem uma influência, mas a autoconfiança não necessariamente, porque eu posso confiar muito em mim naquela hora mesmo assim travar naquele momento, tá? Respondi a pergunta de vocês? Alguma outra questão? Eu vou só também fazer minha contribuição rápida aqui, né? Queria começar cumprimentando a Laís, a Ana, a contribuição de todos vocês. E eu acho que o tema é super importante, né? No primeiro momento, quando a Ana falou, poxa, vamos fazer um teste, vamos aplicar um teste, eu ainda não conseguia fazer uma conexão muito clara em relação a essa iniciativa, mas no final, para mim foi um presente estar aqui presente, né? Estar participando dessa conversa de hoje, porque é super importante a gente tratar da resiliência, né? E eu acho que é um trabalho que a gente vai ter que realizar isso até o momento que vocês forem, né? Não só depois que vocês já estiverem lá. Vocês vão ter que trabalhar a ansiedade aqui. Todos vocês têm uma função, exercem uma função dentro do negócio, e a cobrança continua, porque no final das contas, quando vocês forem, alguém vai ter que ocupar a função de vocês, e às vezes essa cobrança ela pode ficar mais intensa, e tudo vai ser como que vocês vão trabalhar isso até vocês irem, né? E depois que vocês irem, daí eu acho que é uma outra forma de encarar as coisas, né? Porque eu faço a seguinte equação, né? O sofrimento de cada um de vocês, ele está diretamente proporcional a uma equação entre o problema que você vive e a beleza que você enxerga da vida, né? E se vocês pararem para analisar a oportunidade que vocês estão tendo, que vocês mereceram receber essa oportunidade, mas é uma transformação na vida, e vocês estão indo para um lugar onde é o mundo de todas as possibilidades. Quando você muda você não está mudando de uma cidade para outra, você está mudando, você está indo para o outro lado do mundo, aonde tudo pode acontecer. E vocês estão dentro de uma companhia que abraçou vocês, que traz uma provocação como essa. Isso é cuidado, é o que a gente realmente quer, né? Saber que vocês estão indo com a cabeça no lugar. E além de tudo, vão chegar num lugar onde vocês vão ter a realização de muitas coisas que talvez aqui no Brasil não seria possível, né? A Ana trouxe bem esse tema, né, da gente ter acesso a coisas que aqui no Brasil é muito difícil a gente ter. Então, a minha recomendação aí, acho que eu costumava fazer isso também quando fui morar fora, era de enxergar o tamanho do meu sofrimento. Ele tem que ser proporcional à minha dor, né, aquele sofrimento em si, ao meu problema e a beleza que a gente tem que enxergar da vida. Então, eu desejo tudo de melhor aí para vocês, e a gente continua aqui sempre à disposição. Tá joia, pessoal? Obrigado, parabéns, viu, Laís? Obrigada, muito obrigada, Eduardo. Mais Obrigada, alguém, pessoal, pessoal? Mais pela alguma oportunidade dúvida? de ter. Não? Acho que é o Jorge. Pode falar,
doutora Laís, eu não sei se é um pensamento certo, é um pensamento que eu carrego comigo, sobre a minha vida, assim, a gente, por exemplo, a gente toma controle, assim, das situações e a gente cria, tipo, uma zona de conforto, né? Então, eu coloquei na minha cabeça, assim, eu quero sair da minha zona de conforto e quero mais desafios. Nesse projeto é o que eu tenho em mente e, e é isso que eu carrego comigo. Eu não sei se é o pensamento certo, mas está me ajudando bastante. É super certo, Jorge, porque assim faz com que você se adapte melhor, se integre. E a orientação para você cada vez mais crescer na tua vida e ganhar novos desafios, novos objetivos, novas conquistas, vai ser através disso. Quanto mais você pensa nisso como algo novo, como um desafio, como caramba, onde eu posso chegar, cada vez mais vai te motivar para você ser uma pessoa melhor e conquistar aquilo que você quer, né? Você só vai se limitar a partir do momento que você olhar para você e falar, não sou capaz daquilo. E você realmente desistir de enfrentar aquela situação. Agora, você está enfrentando, você está colocando os seus desafios, está colocando os pensamentos cada vez mais para jogo ali, de opa, vai dar certo? Pode ter certeza que vai dar super certo mesmo, porque você vai fazer acontecer. Mesmo com a adversidade, mesmo às vezes sendo difícil no início, você pode ter certeza que você vai conseguir passar por isso de uma maneira muito mais fácil, muito mais resiliente, muito mais conquistando aquilo que você quer do que simplesmente um momento, uma fase, sabe? Ótimo, parabéns. Obrigado. Pessoal, acho que é isso. Se ninguém tem mais dúvida, foi incrível hoje. Obrigada, Laís, muito prazer te conhecer. Assim, foi, acho que um dos bate-papos mais fundamentais, né? Porque o que a gente estava falando é um conjunto, é o inglês, é a adaptação ao país, é a resiliência, é não desistir do sonho de vocês, é olhar para trás e ver tudo que vocês percorreram para chegar aqui, é ver o tanto de gente que gostaria de estar na posição de vocês. Vocês não fazem ideia do volume de inscrição que a gente recebe a cada processo do Global Talent que a gente abre no Brasil. Vocês passaram por diversas entrevistas, então vocês sabem como que é o processo. Tem toda essa etapa de aguardar o visto, que sai um pouco do nosso controle, que tem que esperar, que você também tem que trabalhar a resiliência, a paciência, a ansiedade. Então, não é fácil, mas é possível. As meninas estão aí para mostrar e vale a pena lá na frente, né? A gente tendo determinação, disciplina, um dos nossos valores aí, alguns dos nossos valores, lá na frente a gente vai colher os frutos. Então, obrigada aí, foi incrível. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, a gente se vê mês que vem. Deixa eu ver que dia vai sair mês que vem, dia 9, para ver se a gente mantém. É uma quinta. O que vocês acham? 9 do mês que vem cai uma quinta-feira. Como que fica para vocês? Tudo Eu bem? acho- Posso manter? Quer trocar, Ana? Eu acho que Tem para aula a quinta? Júlia, eu acho que tem que ser às quartas. Geralmente ela Tem que ser gosta de terça. participar, porque Quarta de desculpa, manhã, terça-noite. quarta de manhã que é terça-noite aí. Então, vamos fazer o Aula. próximo encontro no dia 7 de outubro. Tudo bem para vocês? Por mim, Vou sim. fazer o mesmo esquema, então. Vou transferir o invite para o mês que vem. A gente conta sobre o tema mais para frente para vocês. Eu e a Ana vamos mandar no grupo sobre as vacinas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem nos chamar. Continua a mesma coisa, a gente está à disposição para vocês. Continuem se dedicando ao inglês. Eu não devia contar, mas eu vou contar. A professora de inglês aí está mega orgulhosa desse grupo. Falou que esse grupo é fantástico, fora da curva. A gente está muito feliz, a gente fica muito feliz com o feedback da Júlia. E eu estou acompanhando o grupo do IELTS também, vocês estão de parabéns, estou adorando. E eu acho que é isso aí, o que vocês precisarem, contem com a gente está aqui do lado de vocês, ansiosos também pela evolução, mas acompanhando e vendo todo mundo crescendo aí junto de mãos dadas, viu? Parabéns, é uma vitória de todos vocês, parabéns aí. Acho que é isso, até mês que vem. Por enquanto a gente se fala no grupo. Prazer enorme, obrigada pela disponibilidade. Até a próxima, gente. Obrigada, pessoal, pelo Obrigada, tempo que fizeram gente. hoje para mim. Boa semana, bom desafio para vocês, boa mudança. Qualquer vez que precisarem, estou por aqui, viu? Fico à disposição. Beijo. Beijo, gente. Obrigada, Obrigada. gente. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite.